Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder entrar no seu lar. A você que neste momento está nos acompanhando através das redes sociais, pare um pouquinho e compartilhe este link no grupo de WhatsApp de amigos e familiares. E convide-os a estar conosco nesta manhã, não só adorando ao nosso Deus, mas também aprendendo a sua santa e gloriosa palavra. Queremos enviar uma saudação aos nossos irmãos da terceira idade, os irmãos que todos os domingos pela manhã são fiéis, assíduos ao culto da EBD. Deus continue abençoando cada um de vocês. Recebo aí um forte abraço do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Eita, que abraço maravilhoso. Deus continue abençoando e que a graça do Senhor continue sobre as vossas vidas e que a paz do Senhor Jesus Cristo continue guardando vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Vamos neste momento orar ao Senhor e pedir a Ele uma bênção sobre a nossa escola bíblica dominical. Se você puder neste momento, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que nos concede de estarmos aqui para mais um domingo pela manhã, Senhor. Te adorarmos na beleza de Tua santidade e aprendermos a Tua santa e gloriosa palavra. Queremos pedir uma bênção, Senhor, em favor de cada um dos irmãos que estão sendo alcançados através desta programação. Teu filho, Tua filha, Senhor, que está neste momento, Senhor, adorando a Ti, está nos acompanhando neste momento, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre a sua vida e sua família. Abençoe o nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor, evangelista Sonivaldo e todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação, que a Tua mão de Deus continue estendida, Senhor, derramando da Tua graça e do Teu Santo Espírito. Fica conosco nesta manhã, em nome de Jesus nós pedimos, hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar o Senhor com os cânticos congregacionais. Não tem problema se você não tiver uma harpa aí próxima a você, não tem problema, nós estaremos expondo o texto em tela para que você possa nos acompanhar e neste grande e lindo coral possamos louvar ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Vamos convidar neste momento o presbítero irmão Jailson Aguiar, ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de adorar ao Senhor nesta manhã. Este dia quem fez o Senhor, por isso alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Vamos adorar o Senhor nesta manhã. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que satisfação, que felicidade estarmos juntos para louvar o nome daquele que é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Agradecemos a oportunidade, primeiramente ao nosso bendito Deus. Agradecemos também ao nosso querido pastor presidente e agradecemos ao escalado desta manhã. Vamos louvar com muita alegria, muita satisfação, com os hinos sugeridos na nossa lição da escola dominical. O primeiro deles é o de número 28 da nossa harpa cristã. Deus vai te guiar. Glória a Deus. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouve a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na
tribulação. Seja tua lida livre de pesar, em tristeza e lida Deus vai te guiar. Toda carga por ti Ele quer levar. Alma dolorida ouve seu falar. Senda espinhosa Ele já andou, morte afrontosa por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão. Podes descansar na tribulação. Seja tua vida livre de pesar, em tristeza e lida Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará. Sempre confiando te libertará. As pisadas segue do teu Salvador. Crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com sua forte mão. Podes descansar na tribulação. Seja tua vida livre de pesar, em tristeza e lida Deus vai te guiar. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus pelo seu cuidado. Aleluia! Porque Ele nos guia, Ele nos conforta, nos anima e nos ajuda. Aleluia! Hino de número 126, amados, ainda. Bem-aventurança do crente. Este hino traz um conforto na nossa alma. Em meio às lutas, às dificuldades, poderemos triunfar com a presença de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Cante com esperança. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor.
Amém. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 4, que tem como título Como se conduzir na caminhada. O texto áureo está em Colossenses capítulo 4, versículo 5, que diz: Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A verdade prática nos diz que a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tem como título o padrão de conduta na caminhada cristã. O segundo tópico, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. E o terceiro tópico, vencendo os dias maus. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 5, versículos 15 ao 17. São apenas 3 versículos que vamos ler nesta manhã. Leitura bíblica em classe está sendo colocada em sua tela. Vamos fazer uma leitura como fazemos na igreja, da participação, uma leitura participativa. Eu estou lendo aqui, você está lendo aí de casa e juntos estamos louvando a Deus quando lemos a sua palavra. Versículo 15 diz: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, agradecer pela leitura da sua palavra e pedir uma bênção de Deus sobre o ministrante da palavra nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças pela leitura de tua palavra que foi realizada, Senhor, e queremos pedir, Senhor, uma bênção sobre a vida do teu filho que irá ministrar a tua palavra. Estenda as tuas mãos, fala conosco nesta manhã. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. E vamos, nesse instante, convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, que irá aqui proceder com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom, nesse domingo de manhã, estarmos aqui na casa de Deus para adorar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, nós chegamos num momento muito importante do nosso culto, que é o momento do ofertório, o momento da oferta. E deixa eu somente lembrar uma coisa a você. Ofertar, dizimar, não é somente um ato litúrgico, é também uma atitude de adoração. Nós adoramos através dos hinos, nós adoramos através da leitura da palavra de Deus, da exposição da palavra de Deus. Mas também nós adoramos com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, dizimar, ofertar, é uma atitude de um adorador e de quem tem um coração disposto para servir e adorar a Deus também com as suas finanças. E eu quero ler um versículo bíblico, um versículo que está na palavra de Deus, bem conhecido nosso, registrado no livro de Êxodo, capítulo número 35. Se você puder, nos acompanhe, para mostrar que o ato de oferta, ou o ato da oferta, ela é voluntária. Capítulo 35 e o versículo de número 3, que diz assim, versículo 5, vamos direto para o versículo 5. Tomai do que vós tendes, uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e cobre. 2 palavras merecem destaque aqui. Coração, que faz referência a sentimento, que faz referência também a amor, mas a palavra disposição, ou um coração disposto, que de maneira voluntária, com a mão aberta,
de maneira agradecida a Deus, pode contribuir também com suas ofertas e com seus dízimos. Então, meu querido, em Cristo Jesus, se você pode fazer, faça isso com um coração disposto e um coração voluntário. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, para ajudar você. Você que está em outro estado, você que está em outro país, você que está distante, não tem a oportunidade de estar num templo evangélico. Ela vem disponibilizando alguns canais para facilitar esse momento. Vai aparecer agora na sua tela o canal, ou seja, um dos recursos, que é o Pix. Está sendo registrado aí na parte de baixo, mas eu preciso dizer para você, 10 632 404 1000 ao contrário, o dígito de número 51. É o Pix da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E aqui ao meu lado, você está vendo as contas da igreja que também estão à sua disposição. Se você pode fazer, faça com amor, faça com dedicação, com certeza Deus irá te abençoar muito. E querido irmão em Cristo Jesus, vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Pai Celestial, vamos chegar diante do trono da glória, vamos falar com o Senhor Jesus, vamos agradecer pelas bênçãos recebidas. E nessa oração, vamos fazer uma oração de agradecimento por tudo aquilo que Deus tem concedido em nossas vidas, pelo pão que coloca nas nossas mesas. Mas vamos aproveitar também nesse momento para pedir por aquelas pessoas que estão desempregadas. Vamos orar ao Senhor? Deus tudo pode fazer, crente, na tua vida. Ora a Deus conosco, onde você estiver. Se você puder fazer esse momento de adoração, faça, curva a sua cabeça. Se você está num local reservado e pode orar, vamos chegar diante de Deus nesse momento com nosso coração disposto à adoração a Deus. Nos acompanhe nessa oração. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, Senhor maravilhoso. Queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos te bendizer. Pelo teu muito amor, pelas tuas infinitas misericórdias, pelo pão que tu coloca em nossas mesas, pela vida, pelo ar, pela saúde, pelas lutas também, pelas tribulações, pelo fato de nós existirmos, estarmos aqui na tua casa. Recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração. E queremos também te pedir nesse momento por esse pai de família que está desempregado, por essa avó que ora pelo neto, por essa esposa que ora pelo seu marido. Jesus, abre uma porta de trabalho, por esse crente que nesse momento está com a cabeça voltada para baixo, inclinada, clamando e pedindo uma porta de trabalho. Faz um milagre ainda hoje, no dia de domingo. Vai nessa vida, levando consolo e levando uma bênção tua. Recebe a nossa gratidão, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Você vai ficando aqui conosco na Rede Brasil de Comunicação e nesse momento nós vamos adorar a Deus. Nós iremos adorar com o hino e o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar e adorar a Deus conosco nessa manhã de domingo. Glória a Deus, amados. Hino de número 378, As Pisadas do Mestre. Glória a Jesus. Quero seguir as pisadas do Mestre, quero ir após o meu Rei e Senhor, para que no seu poder me adestre, eu vou orando ao meu Redentor. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre, na bendita luz, perto de Jesus. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre e levar a cruz. Ando mais perto de um que me guia, quando o maligno me vem enganar, que me sustenta na grande porfia. Devo por isso seu nome exaltar. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre,
Queridos irmãos, esta semana, como já anunciamos, vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Como se conduzir na caminhada. Então, convidamos a você neste momento a pegar sua Bíblia, seu caderno de anotações, sua revista de escola dominical, se tiver, sua caneta aí, fazer as anotações. Nós estaremos neste momento fazendo a ministração da palavra do Senhor, e é importante que você tenha sempre aquele caderninho de anotações, onde estará anotando muitos textos que aqui nós citamos, que não estão na revista da escola dominical, e às vezes algumas aplicações que são feitas que não estão na revista, e que você aproveita aí para se enriquecer em Cristo Jesus, fazendo as anotações e depois fazendo a revisão do conteúdo que está sendo apresentado. Então, importante que neste momento, se você puder, fique aí no seu lugar, no seu sofá, na sua cama, na sua rede. Você aí que está trabalhando, mas está ligadinho aí, vendo através do seu smartphone aí o culto da EBD, também fique ligadinho aí com sua Bíblia aberta, sua revista, que nós estaremos estudando nesta manhã a lição de número 4. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o professor e auxiliar irmão Jonas Santana, e com ele está a oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, mais uma vez queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom, estamos no domingo, Escola Bíblica Dominical, um local de aprendizado da Palavra de Deus. E nós estamos estudando um trimestre que é muito bom. É um trimestre prático. Por sinal, ele se encaixa no mundo teológico na chamada teologia prática, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar até o céu. Esse é o tema geral do trimestre. E hoje nós vamos trabalhar a lição de número 4, que tem por título Como se conduzir na caminhada. Está aparecendo aí na sua tela. Como se conduzir na caminhada. E eu quero chamar a sua atenção para o texto áureo da nossa lição. O texto áureo diz o seguinte: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses capítulo 4, versículo número 5. E a nossa verdade prática diz o seguinte: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Volta a tela aqui para a gente. Sempre como nós fazemos aqui no programa da Escola Dominical, começamos pelo título da lição. E o título da lição, que já apareceu aí na tela, é Como se conduzir na caminhada. Se você, professor, está com a lição em sua mão, se você que é aluno, que a grande maioria são alunos, estão nos assistindo nesse momento, também tem lá na sua lição a chamada palavra-chave. E a palavra-chave, que é aquela palavra que ela é norteadora, ela diz por onde a lição deve caminhar, ou seja, ela diz por onde a lição deve ser escrita, é isso que eu quero dizer. E a palavra-chave é conduta, por isso que o título está lá, reflete perfeitamente o título, Como se conduzir na caminhada. Mas as perguntas que surgem primeiro, qual é o padrão de conduta nessa jornada? Você já sabe de lições anteriores que a partir do momento que nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, quando houve a regeneração, começa ali uma caminhada em direção à região celestial. E nesse percurso, como é que eu devo me conduzir? É a primeira pergunta. E depois, qual é o padrão de conduta por excelência que o crente deve ter? Padrão de conduta por onde eu devo me guiar, padrão de conduta referencial. Então são duas perguntas que essa lição vai responder. Primeiro, qual o padrão de conduta referencial, e depois como a gente deve se conduzir. E você já sabe que a palavra-chave dessa lição é conduta, vamos falar muito. E falar de conduta está falando também de procedimento, está falando também de como se deve andar e viver na vida cristã. Por sinal, o nosso textuário reflete perfeitamente isso, que é Colossenses capítulo 4, está lá no textuário, mas eu quero abrir a Bíblia com você. Se você tiver uma Bíblia próximo
a você, abra a palavra de Deus. Vamos ler junto, é tão bom folhear a palavra de Deus. Olha, capítulo 4, versículo 5 diz assim: andai com sabedoria. Já está respondendo aquela pergunta que nós fizemos acerca do título. Andai com sabedoria para com questão de fora, remindo o tempo. Então, outra palavra que vai ficar em destaque na lição é a palavra sabedoria. E depois a palavra remir, ou seja, aproveitar bem o tempo. E tem uma palavra que apareceu lá na nossa verdade prática. A verdade prática, né? Já falamos aqui em outros programas, é aquela verdade que deve ser vivenciada. Por isso estamos trazendo prática de como deve ser feito a caminhada cristã, né? E na nossa verdade prática está lá: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e deve ser feita com sabedoria. Mas em qual contexto? Prudência e sabedoria. Deve ser feito num contexto de oposição à vida cristã. Então, olha as palavras que nós queremos que fique bem fixada: conduta, modo de ser, modo de proceder. Como deve ser feito isso? Com prudência. E como deve ser feito também? Com sabedoria. E a forma, ou melhor, o tempo, como é que deve ser feito também? Remindo o tempo, ou seja, aproveitando o máximo tempo que a gente tem nas coisas que são de Deus. Então, querido irmão em Cristo Jesus, a partir desse momento a gente sai do título, vamos lá para o comentário da nossa lição. No nosso comentário, tópico 1, eu quero já ir logo direto para o tópico 1 e o item 1. Tópico 1 que aparece aí na sua tela, você está vendo aí a palavra conduta. Vamos falar de procedimentos, de modo de ser. O padrão de conduta na caminhada cristã. Jesus como nosso padrão de conduta. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios capítulo 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nessa caminhada cristã. Há um padrão que o Senhor Jesus espera dos seus discípulos para fazer a vontade de Deus nessa vida? Sim, a palavra padrão expressa o quê? Expressa uma norma determinada por consenso, por uma autoridade oficial, que se torna a base de comparação, consagrada como modelo a ser seguido. Aí eu quero convidar vocês, volta a tela aqui para a gente, está lá na lição, mas vamos abrir as Escrituras Sagradas. João capítulo de número 13 e o versículo de número 5, de número 15, falar de padrão de conduta. Porque, querido irmão em Cristo Jesus, enquanto você está procurando, capítulo 13, versículo número 15, o primeiro tópico da lição diz assim: Jesus, o nosso maior padrão de conduta. Jesus é o padrão, Jesus é o modelo, Jesus é o exemplo principal. Isso que está exarado nas Escrituras Sagradas. Por isso mesmo que o nosso Senhor, Ele é o nosso modelo referencial. É por Ele que a gente se guia, é por Ele que a gente deve proceder. Ele nos ensina como fazer. Mas talvez você esteja pensando assim: mas o Senhor Jesus deu um padrão extremamente alto. Deixa eu lhe responder da seguinte maneira: esse padrão de Cristo é um padrão por excelência. Ninguém pode ser igual ao Senhor Jesus em essência e nem tampouco nos seus atributos. Jesus é Deus. Tem vários versículos bíblicos que mostram a divindade do Senhor Jesus. Jesus nasceu sem pecado e Jesus nunca pecou. Então, ninguém pode ser igual ao Senhor nesses aspectos. Mas Ele deixou o exemplo, o padrão, para ser seguido por aqueles que são salvos. E falando em salvos, eu estou falando não somente de uma pessoa que entrou num movimento evangélico, que simplesmente aderiu a uma igreja, entrou, ou simplesmente tomou para si o título de protestante ou evangélico. Estamos falando de pessoas que nasceram novamente, pessoas que são regeneradas. Você está vendo que, hora ou outras, essa palavra regeneração está sempre voltando aqui nas lições. Então, o crente regenerado em Cristo Jesus, ele tem o Espírito Santo com e dentro dele,
que ajuda ele nessa caminhada cristã a seguir esse padrão de conduta deixado pelo Mestre amado, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler agora João capítulo 13, versículo 15. Olha como diz a palavra de Deus. Porque eu vos dei, deixa eu pegar o texto bíblico para você me acompanhar. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Mais uma vez, para você escutar bem, olha a fala do Senhor. Eu vos dei o exemplo. Jesus está dizendo, eu dei o modelo, eu dei o padrão, eu dei a forma, para que, como eu fiz, Jesus diz, da maneira que eu fiz, vocês também façam. Então quer dizer que é possível. Jesus estava direcionando essa fala aos discípulos. Disse, seguir por esse padrão aqui como eu fiz. Quer dizer, o que foi, como o Senhor se conduziu na caminhada. Mas daqui a pouquinho a gente vai lá para o tópico da lição, mas deixa eu só adiantar. O autor da lição, ele foi muito feliz quando ele diz o seguinte, Jesus procurou fazer a vontade do Pai. Então, para atender o padrão de conduta do Senhor Jesus Cristo, para se guiar pelo Senhor, para ter Ele como referencial, faça aquilo que Jesus fez. Faça a vontade de Deus. Vamos lá para o tópico 2 da lição e o item 2? Vai aparecer agora na tua tela. Fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar o Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Não por acaso nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que Ele ensinou aos seus discípulos. O Pai Nosso, Mateus capítulo 6 e o versículo número 10, conferir também com Mateus capítulo 26 e versículo 39 ao 42. Parece muito difícil andar no padrão divino, entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada em Mateus capítulo 6, versículo 9 até o versículo número 13. Volta a tela aqui para a gente. O padrão foi deixado, a gente tem que se guiar por ele. É um padrão alto, sim, mas ele não é impossível, porque para aquele que foi regenerado, é possível atender. Outra, você tem um amigo Espírito Santo. Vamos abrir a Bíblia comigo? João capítulo 14 e o versículo 17. Teu amigo Espírito Santo vai te ajudar nessa caminhada a fazer a vontade do Pai, a agradar a Deus, porque essa caminhada é longa, para alguns é uma caminhada árdua, difícil, mas o Espírito Santo de Deus, Ele irá nos ajudar a fazer a vontade do Pai e agradar a Deus. Olha João capítulo 14, verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. E por que vós o conheceis? Porque ele habita convosco e ele estará em vós. O Espírito Santo não está só aqui, ele está dentro de cada crente salvo em Cristo Jesus, nos ajudando a fazer a vontade do Pai, a agradar justamente o Pai, porque esse é o padrão deixado justamente pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos adiante na nossa lição, tópico 1 e o item 3, uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. É citado o primeiro livro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Ora, em Cristo Jesus temos esse padrão e modelo. Ele foi resiliente, equilibrado, ilustre até a morte, de modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que nós o imitássemos. Volta a tela aqui para a gente. Tem um versículo bíblico, nós lemos, mas vamos fazer uma explicação e vamos utilizar por base que o autor da lição
utilizou Filipenses capítulo 2 e o versículo número 5. Mas também tem Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 5 e 6 que a gente pode ler. Bom, o que é que o autor da lição está dizendo para a gente? Para ter uma vida espiritual bem-sucedida, a gente tem que se espelhar em outras pessoas bem-sucedidas. Então, essa é a lógica que está sendo trabalhada na lição. Pessoas equilibradas, pessoas ilustres, pessoas resilientes. Só que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, o capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Então, se você, meu querido irmão, quer ser bem-sucedido espiritualmente, então tenha por padrão Jesus Cristo, porque ele foi equilibrado. Tenha por padrão o Senhor Jesus Cristo, que ele foi resiliente. Essa expressão resiliente, né? Jesus passou por muita coisa. Mateus, Marcos, Lucas e João mostra simplesmente as atrocidades, as perseguições, as calúnias que o Senhor Jesus enfrentou, a oposição, mas ele nunca se deixou desanimar por nenhuma delas. O que é que a lição ensina para a gente? O que é que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina também nessa manhã? Seja resiliente. Não deixe que as coisas dessa vida tirem você do caminho. Faça com que você perca o foco do Senhor Jesus Cristo e ele não venha mais ser o seu padrão. Seja resiliente. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê paz. Então é isso que a gente deve buscar, paz. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê um homem que foi afligido e afligido até a morte, mas nunca abriu a boca para reclamar, para xingar, para blasfemar. É isso que nós devemos fazer. Está entendendo porque ele é o nosso modelo? Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós vemos um homem que amou os pecadores, amou os próprios inimigos. É isso que nós devemos fazer. Então, esse é o padrão deixado por Jesus. Quer ser bem-sucedido? Olha para Cristo. Quando eu digo olhar, não é somente a ideia de admiração, mas é a ideia de espelhar-se nas atitudes que o Mestre tomou em relação à vida. E lembre que na época de Jesus, as aflições, os problemas, as perseguições eram intensas. Quando nós olhamos para o nosso mundo, as perseguições e os problemas são tão intensos como eram naquela época. Mas o que é que a gente faz? O que é que um crente em Cristo Jesus faz? Olha para Jesus. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos ver a recomendação paulina para vivermos nesse mundo? Filipenses capítulo 2, versículo 6 ou 5, melhor o 5. De sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Veja que coisa linda. O apóstolo São Paulo recomendando e dizendo: o mesmo sentimento que o Senhor Jesus teve, tenha também. Se você for desenvolver esse versículo, né, na leitura dele, versículo 5, 6, 7, 8 por diante, você vai ver que o Senhor teve o sentimento que se demonstrou na atitude de humildade e da obediência. Então, humildade, obediência é o padrão deixado por Jesus a todo servo de Deus. É esse sentimento, junto com essas atitudes, que a gente tem que tomar para ser feliz nessa caminhada cristã ou nessa grande jornada. Assim a gente pode encerrar o tópico 1 da lição para a gente poder ir para o 2. O tópico 1 da lição, se você tem lá a lição de professor que está aí na sua mão, se você não tiver, não tem problema. Assim, tem lá a palavrinha sinopse, ou melhor, o resumo da lição, ou melhor, o resumo do tópico. E o resumo desse primeiro tópico é: Jesus é nosso modelo de conduta e o nosso padrão de vida. Você que está em casa, fale conosco. Isso é bom para a gente fixar isso na ideia. Vamos fixar isso na nossa mente. Acompanha comigo. Jesus é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Vamos agora para o tópico 2, fazendo a vontade de Deus com prudência e com sabedoria. O que é prudência? Essa é a primeira pergunta. O que é prudência? Vamos ler alguns trechos.
Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. Primeiro, a caminhada do cristão em amor. Efésios capítulo 5, do versículo 1 a 14. Segundo, uma caminhada sábia. Efésios capítulo 5, do versículo 15 a 17. Terceiro, uma trajetória cheia do Espírito Santo de Deus. Volta a tela aqui para a gente comentar um pouquinho. Essa parte aqui é riquíssima. Se você pegar a Epístola aos Efésios, o capítulo 5 é rico, porque ele pode ser dividido dessa maneira. Em 3 sessões, 3 momentos. Na primeira sessão, uma caminhada em amor. Então é assim que a gente deve caminhar, em amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, amar também os inimigos ou aqueles que nos perseguem. Então é assim que a nossa caminhada deve ser. Depois, fazer uma caminhada sábia, ou seja, uma caminhada onde nós iremos fazer boas escolhas. Falar de sabedoria, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, está se falando de boas escolhas, ou escolhas corretas, de acordo com aquilo que a palavra de Deus determina. Essa é a segunda sessão de Efésios capítulo 5. E a terceira sessão, veja que ela se completa em Efésios capítulo 5, chama-se uma trajetória cheia do Espírito Santo de Deus. Então, 3 palavras merecem destaque aqui para a vida cristã. Na trajetória cristã, amor. Na trajetória cristã, sabedoria. E na trajetória cristã, a presença real do Espírito Santo. Ser cheio. Deus está falando contigo, homem de Deus, nesse dia. Na tua caminhada, na nossa caminhada, tem que ter amor, tem que ter sabedoria e tem que ter também a presença do Espírito Santo. Aí o apóstolo São Paulo fecha justamente esse conteúdo. Mas onde é que o autor da lição vai trabalhar? Não dá para trabalhar as 3 sessões de Efésios. Ele faz citar, mas ele vai trabalhar a segunda. Que a segunda sessão é justamente quando fala da questão da sabedoria e da prudência. São 2 coisas que vão andar intimamente juntas. Vamos voltar lá para o comentário da nossa lição, tópico 2 e o item 1 ainda, e você nos acompanha. Se localize aí em Efésios capítulo 5, que está aparecendo aí na sua tela. O apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão nesse mundo. Nesse capítulo, a palavra prudência se destaca. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação de compreensão e discernimento. Provérbio capítulo 9 e o versículo de número 9. E ainda tem Provérbio capítulo 9, versículo 10, que diz que o justo crescerá em prudência. E você está perguntando, volta a tela. E você aí do outro lado está perguntando, mas professor, o que é prudência? Está se falando tanto de prudência. 2 palavras, né, que são destaques para esse tópico. Prudência e sabedoria. Essa segunda sessão de Efésios capítulo 5. Prudência, ele colocou aqui como sendo compreensão, colocou como sendo discernimento, mas falou de prudência, existe uma palavra que talvez seja bem prática para você. Está se falando de cautela. O prudente, ele é cauteloso. Ele não se anima muito rápido. Ele também não se entristece muito rápido. Ele não compra tudo que vê no momento. Ele observa, ele avalia. Então, falar de prudência, está se falando de cautela, está se falando de avaliação. Você está percebendo que aquele que é prudente, automaticamente, ele passa a ser também um homem sábio. Aí não entenda aqui sabedoria como sendo acúmulo de conhecimento, ou capacidade de decorar, ou de reter muitas informações. Sabedoria está literalmente andando com a prudência, no sentido de fazer boas escolhas dentro da vontade de Deus para não prejudicar a própria vida espiritual. Vamos para o lado prático disso. Não está na lição, mas está de acordo com a lição. Efésios capítulo de número 4. Veja a questão da prudência.
como isso é tão importante para a gente. Efésios capítulo 4 diz assim a palavra de Deus. O versículo do 23 até o versículo 32. Mas o versículo 24, destacando alguns, diz assim: vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O homem que é prudente, ele não somente o homem, como estamos falando para crentes em Cristo Jesus, o crente prudente, ele não se molda pelo comportamento do ímpio. Ele procura revestir-se daquele homem que é feito em justiça e santidade. Em outras palavras, ele vai pelo caminho da santidade, ele procura a justiça, quer fazer justamente aquilo que é reto. Ao versículo 25, observe bem, o homem prudente, ele deixa a mentira, ele para de mentir, ele fala a verdade. O versículo número 26, veja que coisa: irai-vos e não pequei. O homem prudente, ele pode até se irar, mas veja a recomendação de Paulo: irai-vos, mas não pequei. Imagine num dia de hoje, né, aqui em Recife, por exemplo, durante a semana, já que nós estamos aqui no estado de Pernambuco, vou falar por aqui, pela minha casa, pelo nosso estado, um dia de semana, trânsito intenso, coisa que muitas vezes, com o sol caustigante que nós estamos enfrentando aqui, desses dias, você sabe que há motoristas e motoristas. Há aqueles bem qualificados, educados, equilibrados, desequilibrados também. Infelizmente, isso em qualquer canto tem. E há determinadas barbeiragens que são feitas que um crente pode até irar-se, né? Pode irar. Mas a prudência diz o seguinte: não diga palavrões, não xingue, não se exalte, não parta para uma briga, para uma discussão. Sim, mas por quê? Porque vai estragar a vida espiritual. O prudente age assim. Por isso que o capítulo 4, versículo 26, lê para você, para ser o mais prático possível, para você entender que prudência e sabedoria andam junto. Olha, irai-vos, mas não pequei. Você pode até se irar com você humano, mas não peque. Não peque. E os versículos posteriores, principalmente o versículo 29, o apóstolo São Paulo vai prevenindo, dizendo assim: não saia da vossa boca a palavra torpe, mas só que for boa para promover o que? Edificação, para aqueles que te ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Então o homem prudente, ele controla a língua. O homem sábio, ele não parte para uma briga, não faz nada de forma desnecessária. Por isso que o versículo 27, capítulo 4, é assim: não deis lugar ao diabo. Aí você está sendo sábio. A partir do momento que você se ira, mas não peca, você está sendo prudente. E a partir do momento que você não dá lugar ao diabo, você está sendo sábio. Porque a sua melhor escolha é a escolha em Cristo Jesus. Mas nós estamos falando não somente para os crentes pernambucanos, mas para muita gente espalhada pelo Brasil afora e até em outros países. E eu sei que vem aquela pergunta: mas isso é difícil ser feito, complicado. Mas deixa eu te dizer aqui da parte de Deus, crente. Logo no início do primeiro tópico da lição, o que foi que nós frisamos? Uma verdade que está exarada na palavra de Deus, registrada na palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo, nosso grande amigo, para nos ajudar nesse momento aqui. Talvez você está dizendo: mas eu tenho um temperamento forte. Mas mais forte é o Espírito Santo de Deus na tua vida, para te controlar. Acompanhe bem isso que nós estamos falando. Sabe, tu vai ser prudente a partir do momento que tu ira-se, mas não peca. Mas tu vai ser sábio quando não dá lugar justamente ao diabo. Vai ser prudente quando não sair de uma palavra torpe. Pornografias, coisas que desagradam a Deus. A prudência diz: não sai. E a sabedoria diz: não pratique isso de jeito nenhum, que vai manchar a sua alma,
manchar sua comunhão com Deus, estragar seu relacionamento com o Senhor. O Espírito Santo irá se entristecer. Então, estas duas coisas, quando estão juntas, e quando a gente usa no nosso dia a dia a prudência e a sabedoria, a gente faz com que a gente chegue mais perto de Deus, fique mais próximo do Santo Espírito do Senhor. E você que está achando que é difícil viver dessa maneira, não é só difícil para você não, é difícil para todo mundo, porque o barro que fez Adão me fez você e fez todo mundo que está aqui. Mas graças a Deus, pela presença do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. Vamos voltar lá para a lição? Vamos lá para o tópico 2, o item 2. Qual é o contrário, né, de prudência? Nécio. Não andeis como nécio. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios, cujo adjetivo, né, asofros, traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante, embotado, mas como sábios, ou seja, diligentes, cuidadosos e sábios, cheios do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria, desprovido da luz divina, significa estar imerso numa jornada de pecado. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente: vede prudentemente como andai. Volta a tela aqui para a gente. Olha a diferença entre o prudente e o nécio, né? A palavra nécio aqui, o tolo, né? Como a gente leu, é o tolo, é o insensato, é um homem mergulhado muitas vezes no reino das trevas, que vive sem olhar para Deus. A gente tem esse insensato. Veja que o autor da lição jogou isso geralmente, né, para o lado do ímpio. Mas um crente pode ser insensato se ele não observar os ditames da palavra de Deus. Se ele vive uma vida sem orar, se ele vive uma vida sem ler Bíblia, se ele vive uma vida sem frequentar a igreja, ele vive uma vida sem se alimentar espiritualmente. Eu não estou dizendo aquele que está em cima de uma cama, que muitas vezes pela idade não pode mais sair. Não é isso. Estou dizendo aquele que pode ir, mas não quer ir. Aí fica aquela vida envoltas em coisas materiais, se perdendo em coisas vãs, e ao pouco não percebe que vai se perdendo também. Mas nesse domingo isso vai ser corrigido. Por isso que Paulo diz aos crentes que estão lá em Filipenses, nós temos isso em Efésios capítulo 5 e o versículo de número 15. Vede, Paulo está falando aos crentes, vede prudentemente como é que você anda diante, né, desse mundo tão mau e tão difícil. E você sabia que o nosso andar, nossa conduta chama muita admiração? Isso está registrado na palavra de Deus. Eu quero convidá-lo para abrir a Bíblia, primeiro livro de Pedro, capítulo 4, e o versículo número 3. O andar prudente, ele é estranho em relação ao andar do mundo de pecado. Esse texto não está na Bíblia, esse texto não está na lição, desculpe. Esse texto não está na lição, está nas Escrituras Sagradas. Primeiro livro de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonaria, bebedice e abomináveis idolatria. Fazíamos isso, Pedro está dizendo, fazíamos isso antes. Antes nós éramos assim. Nossa vida, ele diz assim, nossa vida passada era envolvido com essa prática, ou seja, nesse mundo de pecado. Mas o versículo 4, quando a pessoa sai desse sistema e passa a adquirir um sistema de vida prudente e sábia em Deus, quem está de fora estranha. Olha o versículo 4. E acham, né? Quem acham aqui? Os outros. E acham estranhos, não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando de vós.
Quer dizer, os ímpios, olha, vê a sua vida prudente, vê a vida sábia, vê uma vida em Deus, vê fazendo a escolha de estar com o Senhor, de afastar-se de tudo aquilo que o mundo mau, perverso e de pecado oferece. Aí olha para você que é crente e acha o seu procedimento estranho. Por isso que o apóstolo Pedro, já naquela época, mais de 2000 anos atrás, Pedro diz assim: e acham estranhos vocês não correrem no mesmo desenfreamento. Aí, como vocês não vão no mesmo caminho dos ímpios, eles começam a blasfemar de você. Mas lembre disso, começam a blasfemar, gritar, dizer mal. Mas isso é bom, sabe por quê? Porque a gente está no caminho certo. E o caminho certo é servir a Deus. O caminho certo é fazer boas escolhas. O caminho certo é abandonar o pecado. O caminho certo, e não quer dizer, querido irmão, que fazer o que é certo não venha trazer dores. Tem dor sim, enquanto todo mundo está indo numa mesma direção de erros, de desenfreamento, como diz o apóstolo Pedro aqui, o crente vai na contramão, dizendo o seguinte: é melhor estar com o Senhor, é melhor atender aquilo que Jesus Cristo pediu para que nós fizéssemos. É assim que a gente tem uma vida bem-sucedida espiritualmente. Eu vou sempre voltar para esse tópico, essa fala, do tópico 1 da lição: vida bem-sucedida. E eu não estou falando aqui de questões materiais, estou falando de dinheiro, que tem muita gente com dinheiro sucedido materialmente, profissionalmente, mas não espiritualmente. E a Bíblia está focando em você o desenvolvimento, e o desenvolvimento principalmente da sua vida espiritual. Sucesso, mas é sucesso na vida espiritual. Queridos, vamos caminhar mais um pouco na nossa lição? Tópico 2, item 3, vai aparecer na sua tela. Andeis como sábio. O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio, do grego sófros. Uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve em essência a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e na sabedoria. Por meio da luz divina que habita no crente, seu andar é com discernimento. A sabedoria realmente o faz distinguir entre o que deve ou não fazer. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Volta aqui para a gente precisa terminar esse tópico 2 aqui da lição. E veja a lógica, que o autor da lição utilizou para a gente, que é uma lógica perfeita na distribuição dos tópicos. O que é prudência, a gente já sabe. Já falamos aqui o que é a prudência. Fazer as escolhas certas na vontade de Deus. Existe uma diferença entre o prudente e o nécio. Ou aqui o nécio é o tolo. Ou seja, aquele que leva a vida sem prestar atenção nas coisas de Deus. E agora tem o sábio, aquele que é perito. A palavra que está utilizada aqui como perito significa justamente isso. Essa ideia de discernimento, de observar tudo com muito cuidado. Mas isso é possível porque a pessoa tem a Bíblia como regra de fé e tem o Espírito Santo de Deus. Deixa eu trazer uma coisa bem prática para você aqui. A Bíblia não fala do fumo, ou seja, do cigarro. Não existe um versículo bíblico que venha condenar expressamente, porque a gente não tem que diga a palavra cigarro, não está lá marcado a palavra cigarro. Mas, meu querido, não precisa ter. O Espírito Santo está dentro de você e uma coleção de versículos bíblicos que mostram que tudo aquilo que prejudica o ser humano é mal e vem de Deus, inclusive cigarro, faz com que você seja sábio e dizer assim: não quero. Que o Espírito Santo está dizendo: não, isso é um vício. A bebida é um vício, não dá para mim. Muitas vezes novo convertido, mal chegou agora na igreja, muitas vezes nem leu Bíblia,
mas o Espírito Santo ativou a consciência dele, ele está de maneira muito clara na cabeça dele, dizendo, isso aqui não dá certo, isso aqui não dá certo. É só estar coladinho com o Senhor que o Espírito Santo irá te ensinar. O tópico 3 da lição é um tópico bem breve, por isso que a gente deixou ele por último, né? Para comentar pouco, o tópico 3 e o item 1, que é a palavrinha remindo o tempo. Versículo 16 de Efésios capítulo 5 apresenta o verbo remir, como sendo tradução do grego exagorazo. Ele possui dois sentidos, redimir, resgatar do poder do outro pelo pagamento de um preço ou comprar para o bom uso. Volta aqui para a gente, que a gente vai concluir falando sobre remissão do tempo. O que é remir? Aí dois significados, foi citada a palavrinha grega aqui do lado, que fala de resgatar, aproveitar o melhor momento, que Paulo usa, na verdade, a segunda acepção, comprar por bom preço, mas escolher, até o autor da lição trabalha isso, escolher. Então, remir o tempo, querido irmão em Cristo Jesus, remir o tempo significa aproveitar bem o tempo. Veja as palavras que vão sempre se destacando aqui na fala da lição. Aproveite bem o tempo. O tempo passa rápido, o tempo é curto, sim. Se você chegou aos 80, aos 90 anos, você pode falar melhor do que eu aqui. Passou rápido. Então, querido, aproveite bem o tempo. Fazendo o que é certo, lendo Bíblia, adorando, cultuando, se chegando mais perto de Deus, porque Jesus está muito perto de vir buscar a sua igreja amada. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo aqui na Escola Dominical e fica a palavra-chave que você está lembrado. A palavra-chave da lição é conduta. Como deve ser a nossa conduta? Vamos fazer um resumão? Nossa conduta deve ser pautada pelas Escrituras Sagradas e no sentido de se voltar para as regiões celestiais, ou melhor, no sentido da gente conseguir chegar lá em cima, nos céus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que lição maravilhosa, né? Aprendemos hoje a como nos conduzir nesta vida, na expectativa de um dia estarmos para sempre com o Senhor na eternidade. Semana passada nós aprendemos sobre o céu, sobre a expectativa de todo crente de um dia estar para sempre com o Senhor. E hoje nós aprendemos a como nos conduzir nesta vida enquanto o céu não chega. Então, muito importante essa lição de hoje. Aprendemos a viver, a receber o conselho do apóstolo Paulo, a vivermos nesta vida de maneira sábia e de maneira prudente, dando acima de tudo testemunho de nossa fé, porque o Senhor Jesus virá a qualquer momento. Amém, queridos irmãos? Vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecer por essa escola dominical maravilhosa, abençoada, e este ensinamento que foi ministrado, que o Espírito Santo nos ajude a colocar em prática tudo quanto foi exposto nesta manhã, porque sabemos que por esforço humano, pelo esforço humano, nós nunca conseguiremos, mas com a ajuda do Espírito Santo que está em nós, com toda certeza, esta batalha ficará muito mais fácil. Vamos orar neste momento? Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, Senhor, pela ministração de tua palavra que ouvimos nesta manhã. Nos ajuda, Senhor, pelo teu Santo Espírito, a nos conduzirmos, Senhor, com sabedoria e prudência nesta vida. Ó Senhor, quantos que estão, Senhor, neste momento, sendo alcançados através desta programação e talvez tenham se sentido fracos, imperfeitos, Senhor, sem forças para caminhar, mas nesta manhã, pelo Teu Santo Espírito e pela ministração da Tua Palavra, Tu estivesse, Senhor, administrando forças, Senhor,
força e vigor aos teus filhos. Ó Deus, nesta manhã nós te agradecemos pela graça que foi administrada através da tua palavra a cada vida nesta manhã. Continua conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, queremos agradecer a sua audiência nesta manhã, a oportunidade que você nos concedeu de adentrar no seu lar, e queremos dizer que não desligue aí a sua TV. A programação da Rede Brasil segue aí, abençoada, preparada exclusivamente para você, produzindo edificação para o povo de Deus. Próxima semana estaremos aqui neste mesmo horário, aprendendo mais uma lição maravilhosa da palavra do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.